tarde, gente. Meu nome é Sâmara, eu sou médica endoscopista e é um grande prazer hoje à tarde falar um pouquinho sobre o que é a endoscopia digestiva, quais os caminhos, o que tratamos, o que diagnosticamos, e eu fico muito agradecida pelo convite do grupo da Resenha Médica em estar explicando um pouquinho mais sobre o que é essa especialidade que eu tanto sou apaixonada. Então, para começar, vou me apresentar um pouco. Meu nome é Sâmara Fernandes Santos Martins. Eu sou graduada na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública em Salvador. Fiz residência de cirurgia geral pelo Hospital Ipiranga, através da Secretaria de Estado de São Paulo. Endoscopia pela Faculdade de Medicina do ABC. E hoje sou médica assistente tanto da residência de endoscopia digestiva quanto de CPRE da Faculdade de Medicina, membro titular da SOBED e mestrando em Ciências da Saúde pela FMABC também. Para começar, bom, essa é uma pergunta que muitos residentes me perguntam, muitos acadêmicos também. Tem a grande curiosidade de como faço para ser endoscopistas? Então, qual o caminho que se deve se percorrer? Existem vários caminhos e eu trouxe de uma forma meio resumida como é feito esse caminho para se chegar até a especialidade. Então, existem alguns caminhos, como eu já falei, pela cirurgia geral, pela clínica médica. Então, as pessoas optam, e essa foi a minha opção, fazer cirurgia geral, 2 anos, e fazer 2 anos de residência de endoscopia. É um dos caminhos. Clínica médica e fazer 2 anos de endoscopia também é um outro caminho. Algumas pessoas optam por fazer gastrocirurgia, que é a cirurgia do aparelho digestivo, que também adiciona-se mais 2 anos, pegando esse caminho da cirurgia geral. Então, 2 de geral, 2 de gastrocirurgia, mais 2 de endoscopia, num total de 6, né? 6 anos de residência. E existem as pessoas que vão pelo caminho da clínica médica. Então, 2 anos de clínica médica, mais 2 anos de gastroenterologia, que é a parte clínica, mais 2 anos de endoscopia, totalizando 6 anos de caminhada. Eu quero fazer ecoendoscopia, quero trabalhar com CPRE, são exames mais avançados dentro da endoscopia digestiva, adiciona mais 1 ano de fellow, tá? Por que eu botei 1 ou 2 anos como para ser endoscopista? Existem alguns cursos, alguns fellows, de quem percorreu os 2 anos de geral, mais 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo, tem 1 ano de fellow, que também dá essa possibilidade de atuar como endoscopista. A mesma coisa acontece com a clínica médica. Então, 2 anos de clínica médica, mais 2 anos de gastroenterologia. Existem alguns fellows que, em 1 ano só, te deixam apto para ser endoscopista. A maioria desses fellows não abordam tão bem a parte mais avançada, né, da endoscopia, mas também é uma possibilidade. O caminho que eu percorri foi, fiz cirurgia geral, mais 2 anos de endoscopia digestiva, e como eu tive o privilégio, pela Faculdade de Medicina do ABC, a gente tem bastante casos de via biliar, então, quem faz a residência pela FMABC sai um pouco mais habilitado já a fazer exames avançados na parte de via biliar. Não é endoscopia. Para endoscopia é feito um fellow adicional de 1 ano, certo? Então, tá aí a dúvida tirada. Muita gente tem dúvida de como acessar, né, a residência de endoscopia, e essas são as possibilidades. Então, endoscopia, aspectos atuais e perspectiva diagnóstica e terapêutica. Esse foi um tema que eu escolhi. Muita gente, apesar da dúvida de como ser endoscopista, o que a endoscopia pode tratar, pode diagnosticar. Então, se eu já tirar essas dúvidas aqui hoje, eu já me sinto grata pela oportunidade que me deram. Então, para começar,
A endoscopia digestiva, ela não é uma coisa muito recente, apesar das pessoas acharem. O primeiro gastroscópio foi produzido em 1879, então já é uma especialidade, apesar de nova. A sua história já é um pouco antiga, então era um aparelho de fibroscopia, como esse aqui na direita. Então, não existia o vídeo, né? O vídeo foi uma invenção mais recente, como eu vou mostrar. Então, o endoscopista, ele olhava através do fibroscópio, né? E isso limitava tanto a lavagem de lente, insuflação, aspiração e a realização de procedimentos terapêuticos. Então, ele se restringia apenas ao diagnóstico. Mais à frente, em 1974, surgiu a endoscopia terapêutica e, com isso, a necessidade de um videoendoscópio, que seria o que a gente vê hoje na maioria dos locais. Então, é uma câmera que ela é projetada para uma tela de computador ou para um notebook, e o endoscopista tem uma visão mais ampla, né? E com esse aperfeiçoamento, foram se aperfeiçoando também as técnicas de terapêutica. Então, possibilitou a lavagem mais fácil, insuflação, manejo de acessórios, o que permitiu a endoscopia avançar e muito, e hoje ser até escolhida em alguns casos em que a cirurgia era o tratamento de escolha. Hoje, a endoscopia tornou-se o tratamento de escolha, como é o caso de ligadura elástica para tratamento de HBA varicosa. Então, esse foi um grande avanço dentro da nossa especialidade. Então, vamos começar basicamente mostrando quais são os aparelhos, as técnicas, trouxe alguns vídeos também ilustrativos, de mostrar como é a nossa especialidade na prática. Então, a endoscopia diagnóstica, ela basicamente é feita pela endoscopia digestiva alta, que é feito com aparelho de gastroscópio. Ele tem uma ponta de visão frontal, certo? E ele é um aparelho que tem, em geral, um calibre de 6 a 9 milímetros, depende do aparelho, tá? Existem aparelhos pediátricos que são um pouco mais curtos e mais finos, e os de adulto, que é semelhante a esse na tela, em que a gente, em geral, adota o decúbito lateral esquerdo, né, para a realização de exames. O endoscopista, ele fica à esquerda do paciente e, em geral, a gente coloca a torre de fácil acesso na frente, né, a visão frontal, em frente à realização do exame. Aqui uma imagem, tá? É uma imagem do estômago, é uma manobra que a gente chama de retrovisão. Então, onde a gente vê o próprio aparelho, fundo do estômago, e eu trouxe aqui um vídeo, vou me desculpar, eu tentei inserir os vídeos na apresentação, mas estava travando, perdendo qualidade, eu preferi trazer em modo de hiperlink. Então, esse é um exame de endoscopia. Então, ele está legendado até um vídeo que eu tenho no meu Instagram profissional, para quem quiser ver mais depois. Então, passando-se o esôfago, tudo feito com aparelho de endoscopia, né, digestiva alta ou gastroscópio de visão frontal. A transição esôfago-gástrica, estômago, prosseguindo, passando-se para o antro gástrico, aqui em cima a incisura angular, aí o piloro, passando-se o piloro, tem-se o bulbo duodenal, que é a primeira porção do duodeno, e a segunda porção, que é onde fica a papila duodenal, certo? O aparelho de gastroscopia, né, ou de endoscopia digestiva alta de visão frontal, ele só vai até a segunda porção duodenal. Então,
Exames que necessitam ver a terceira porção, quarta porção, não é o exame para se pedir. Outra coisa, ele tem uma visão frontal. Então, você vê que a papila ela é pouco visualizada. Alguns exames nem se visualiza a papila. Então, também não é o exame de escolha para a visualização da papila. Então, passando-se à endoscopia diagnóstica, existem alguns artifícios dentro da endoscopia digestiva, como a cromoscopia digital e a magnificação da imagem. Os aparelhos mais modernos têm esse artifício. A cromoscopia, ela dá uma coloração, certo? Aqui está um pouquinho mais esverdeado, dá para ver melhor os vasos da submucosa, e a magnificação é como se fosse um zoom, tá? Esses dois artifícios hoje permitem ao endoscopista, através da imagem por endoscopia, presumir estadiamentos de câncer. Então, presumir se é uma lesão ressecável por endoscopia ou se seria já o caso de uma cirurgia que daria um tratamento um pouquinho mais agressivo para o paciente. Então, a colonoscopia é feita com o aparelho colonoscópio, tá? Ele é um pouquinho mais calibroso do que o endoscópio alto. Então, ele é um pouquinho mais comprido também, né? A intenção do exame de colonoscopia é examinar reto e cólons, tá? Então, canal anal é com anoscopia, não é feito através de colono. E o aparelho e, às vezes, a anatomia do paciente permite que a gente visualize o ilho distal, ou seja, a porção distal do intestino delgado. Não que seja uma obrigação do exame, em alguns casos, sim, é obrigatório, né? O que a gente chama de intubação do seco e progressão até o ilho distal. No caso de doenças inflamatórias, em diarreia crônica, mas não é obrigatoriedade do exame, a princípio. E ele é um pouquinho mais comprido exatamente por isso, porque a gente precisa ter aparelho para percorrer todo o colo e, por vezes, o ilho distal. Então, em geral, a gente posiciona o paciente também em decúbito lateral esquerdo, né? Então, permite a progressão do aparelho até o seco, o ilho distal, e, a depender da preferência do endoscopista, colocar a torre com a tela ou à direita do paciente ou em frente ao paciente, que permite uma visão frontal do endoscopista. Isso vai de gosto. Então, aqui é uma imagem de colonoscopia, provavelmente cólon transverso, que é um pouco mais triangular, e eu também trouxe, não um exame de colonoscopia, mas uma retoscopia, só para vocês terem ideia, mais ou menos como é a imagem durante o exame. Então, a progressão do aparelho, né? Visão frontal, aí estão as válvulas de Wilson. Então, mais ou menos isso. A gente sai desviando das pregas, esse pregueado, né? Tem em toda a extensão colônica, até chegar no ilho distal, que é um pouco mais liso. Beleza. Duodenoscopia. Bom, o aparelho de duodenoscópio é aquele que permite que a gente faça CPRE. Então, ele é um pouquinho diferente. A visão dele não é frontal, é uma visão lateral diferente dos outros aparelhos que eu havia mostrado anteriormente. Então, aqui a pontinha dele é lateral, tá vendo? A câmera vê de lado. Como a papila ela fica na porção lateral do duodeno, lateral com lateral, fica uma visão frontal no final das contas. E ele é um pouquinho mais calibroso do que o gastroscópio e um pouquinho mais comprido também. Aqui é uma sala básica, né, de CPRE. O duodenoscópio ele pode ser feito apenas para visualizar a papila, sem necessariamente fazer uma CPRE, mas eu quis trazer aqui um modo mais completo, né? Então, um arco C, paciente em decúbito lateral esquerdo, existem escolas que adotam o decúbito ventral, torre ao lado esquerdo do paciente e endoscopista e o técnico, enfim, o auxiliar à direita do endoscopista.
Aqui a visão frontal, né? Como eu te falei, o aparelho é de visão lateral, a papila fica na lateral do duodeno, então acaba tendo uma visão frontal. Também tem um videozinho. Esse vídeo também tem no meu Instagram profissional. Então, aqui, no tubo, a gente dá preferência para fazer o exame sempre com o paciente entubado, para garantir via aérea, evitar broncoaspiração, principalmente em caso de drenagem pseudocisto, enfim, coisas que podem ter algum grau de broncoaspiração. Essa é a manobra de retrovisão, mostrando o fundo, aí o antro, o piloro. Você vê que é uma visão meio lateral. Aí o bulbo duodenal. E após a retificação do aparelho, visualiza-se a papila de maneira frontal. Esse paciente até tinha um divertículo duodenal grandinho. Dá para ver no final do vídeo. Isso aí. Bom, a ecoendoscopia, como eu falei, para se fazer esse exame precisa um pouco mais de tempo, de curva de aprendizado, mas a pontinha dele tem um transdutor, né, que se assemelha a um ultrassom mesmo, tá? Então, em que a gente vai fazer exames que permitam visualizar camadas, né, tanto do esôfago, a gente não se usa tanto para estômago, mas duodeno, papila, tudo isso permite estadiar o paciente, visualizar linfonodos, fazer biópsias, fazer tratamentos, né, de doenças que eu vou dizer mais à frente, mas hoje eu diria que é a maior complexidade dentro da endoscopia digestiva. Isso aqui é uma imagem de ecoendoscopia, né? Então, você vê que é uma imagem bem parecida com o ultrassom mesmo, e a intenção é realmente fazer estadiamentos e tratamentos de doenças um pouco mais complexas. A enteroscopia é o exame para ver a parte do intestino delgado. Então, doenças do jejum, doenças do ilho, são realizados através de enteroscopia, tá? Ele é um aparelho um pouco mais comprido e existem essas três diferentes pontas. Um com balão e o outro em espiral. Também para se fazer enteroscopia, ou faz-se cursos, né, à parte, ou faz um fellow em enteroscopia, porque também é um exame um pouco mais dinâmico, um pouco diferente do que é a endoscopia e a colonoscopia. Então, essa é a imagem da enteroscopia, né? Visualizando bem as vilosidades típicas do intestino delgado. É muito utilizado para investigação de sangramento obscuro, que é aquele que se fez a endoscopia, a colonoscopia, não se chegou a um diagnóstico e precisa se prosseguir essa investigação, com a investigação nessa sangramento obscuro, e é feito através da enteroscopia. Cápsula endoscópica também é um outro exame endoscópico, através literalmente o paciente engole uma cápsula e é feita a leitura após a eliminação dessa cápsula, certo? As imagens são essas, aqui na direita. Também precisa-se de curso à parte, não é uma coisa que a gente aprende na residência, mas que, digamos que é um exame menos invasivo do que a enteroscopia, para investigação de sangramento obscuro. Essa é uma imagem até de um diagnóstico de hemorragia digestiva baixa, né, através da cápsula endoscópica. Bom, endoscopia terapêutica agora. O que a gente pode fazer, né? Mostrei o que a gente pode ver, agora o que vamos fazer mediante o diagnóstico. Então, endoscopia terapêutica. Existem várias terapêuticas endoscópicas, desde polipectomias, ou seja, a gente consegue retirar pólipos através de endoscopia, clipagem de úlceras sangrantes, perfurações, por vezes, passagem de sonda nasointeral pós-pilórica ou em pacientes que têm algum
uma estenose alta, que a gente fala, né, algum grau de obstrução alto e precisa, né, de um guia de visualização direta. Ligadura elástica, que hoje é o tratamento de escolha de HDA varicosa, né, hemorragia digestiva alta varicosa, e a escleroterapia. Bom, aqui na ligadura eu trouxe um videozinho também de um paciente meu. Bom, tá aí, a bandinha elástica é esse em azul. A gente usa um cap, aspira a veia e solta essa banda elástica, que é esse azulzinho, certo? E isso, dentro de 72 horas, cai. Existe o risco de ressangramento, mas que hoje é o tratamento de escolha, a preferência para o tratamento de HDA varicosa. A escleroterapia. Eu trouxe aqui uma imagem, na verdade não foi da escleroterapia, foi do diagnóstico, mas de uma HDA não varicosa, de Laffois, que a gente esclerosou e clipou. Bom, dentro da colonoscopia, a gente pode realizar também as polipectomias, lembrando que eu diria que é o exame mais completo dentro da endoscopia para o rastreio, né, de câncer coloretal. A gente sabe que existem outras opções de rastreio, como sangue oculto, como retossigmoidoscopia, mas realmente a colonoscopia ela permite a visualização, né, de toda a extensão do colo e permite o tratamento, no caso de pólipos, que na sequência adenoma carcinoma, pode em algum momento isso virar câncer e você faz a prevenção através das polipectomias e da colonoscopia em geral. Então, a polipectomia, clipagem também, do mesmo jeito que é feito na endoscopia digestiva alta, ela pode ser feita na endoscopia baixa. Mucosectomia, que é a retirada de lesões, que a gente chama de LST, são lesões que crescem mais lateralmente do que superiormente, né? Ela é mais larga do que ampla, a gente consegue fazer a mucosectomia e tirar toda essa lesão, que muitas vezes também previne futuramente o surgimento de câncer. Ligadura elástica, no caso de veias endorretais. E escleroterapia, no caso de angiectasias, doenças que possam vir a sangrar. Além disso tudo, existe a opção de fazer dilatação, né, com balão, nesse caso aqui, hidrostático. Existem os balões pneumáticos também, esses são mais reservados para tratamento de acalásia e outras doenças, mas eu trouxe aqui um vídeo de uma dilatação com balão hidrostático de uma paciente que possuía estenose de anastomose coloretal. Ela fez uma cirurgia de retossigmoidectomia por um câncer e evoluiu com a estenose dessa anastomose. E a gente, a princípio, tentou tratar com dilatações e como a progressão ela estava muito lenta, a gente depois passou prótese, que é um tratamento que eu vou dizer mais adiante. Então, basicamente isso, você consegue ver por transparência através do balão. Aqui é a anastomose, está bem fibrótica, né? E, bom, aqui é o depois. Então, a gente já murchando aqui o balão. Que murcha bem para passar ele através do canal de trabalho, né, do colonoscópio, nesse caso. Vou juntar um pouquinho mais aqui, já puxando o balão para dentro do canal, e aí a anastomose. Anteriormente, a passagem do colonoscópio não era possível, e depois da dilatação, né, a gente consegue valvular e controlar essa dilatação com o manômetro, e a gente já consegue fazer a passagem do aparelho sem dificuldades.
melhorando os sintomas já de imediato do paciente. A imagem parece ser um pouco assustadora, mas para a gente é o objetivo que deve ser seguido mesmo. Além da dilatação, existe a confecção de gastrostomia endoscópica, ou gastrojejuno, ou jejunostomia endoscópica. Tudo isso é possível através da endoscopia e nada mais é do que constituir um caminho entre a parede abdominal, ou seja, o meio externo, com o meio interno, né, o interior da câmara gástrica, e os pacientes que não têm ou permanente ou provisoriamente a via oral, né, pérvia ou apta a realizar alimentação por via oral, pode ser feita a gastrostomia endoscópica, procedimento rápido, seguro, eficaz e reversível. O paciente teve um AVC, agora não consegue se alimentar por via oral, faz-se a gastrostomia e quando esse paciente tiver um retorno, né, da deglutição avaliado por fonoaudiólogo, pode ser sacada essa sonda e o paciente voltar a se alimentar por via oral, tendo uma recuperação totalmente segura. Aqui, esse vídeo está um pouquinho comprido, certo? Também tem no meu Instagram profissional, para quem quiser ver ele por completo, mas é a filmagem basicamente da parte abdominal do procedimento de gastrostomia. Existe a parte, né, endoscópica, então são feitos por 2 médicos em geral, a gente vê a transluminação, que é exatamente aquela iluminação da parede abdominal, né, através da luz do gastroscópio por dentro, né, pelo interior do estômago. A gente faz uma infiltração com anestésico e através dessa perfuração do gelco, que é bem pequenininha, a gente consegue entrar no interior da câmara gástrica, passar esse fio guia e através desse fio guia a gente puxa a sondinha de gastrostomia, certo? Confeccionando, adiantar aqui um pouquinho, então a gente puxa a sondinha, tá vendo? A pontinha da sonda já tá ali na parede abdominal. A gente amplia pouca coisa, né? Só para passar uma sondinha de 20 French, em geral, a gente usa na primeira passagem. E é esse furinho que vai ser o percuito que vai ficar no final das contas. Então, é um furo bem pequeno, seguro, procedimento que dura em torno de 15 minutos, tá? Com todos os cuidados, né? Antibiótico, antissepsia, suspensão de anticoagulantes, mas é um procedimento extremamente seguro e eficaz para os pacientes que não podem se alimentar por via oral. Um outro procedimento terapêutico é a colocação de próteses metálicas, próteses essas que podem ter várias finalidades, tratamento de fístulas, recanalização de órgãos, por exemplo, pessoas que têm membranas, que possuem alguma estenose benigna, maligna, são próteses autoexpansíveis que vão alargar o canal onde você deixa ela, né? Geralmente esôfago, duodeno, né, para tratamento de estenoses, e são extremamente seguras, tá? Hoje é um dos tratamentos feitos por endoscopia também. Essa, em especial, é uma Hot Axios, é uma prótese metálica autoexpansiva que a gente conecta o estômago ao pâncreas para o tratamento de pseudocisto, aí vazando bastante líquido, né? Líquido do pseudocisto. Aqui eu trouxe uma outra, aquela paciente que eu havia falado do tratamento de dilatação colônica, que não deu certo, e a gente, posteriormente, colocamos uma prótese colônica. Esse paciente ficou 4 semanas, desculpa, com essa prótese e evoluiu bem do ponto de vista de estenose da anastomose colônica. Então, existem outros métodos terapêuticos da endoscopia. Esse é o método Stretta,
que é um método feito para doença do refluxo. Não sei se dá para enxergar muito bem aí, mas esse balão possui umas agulhinhas essas que vão penetrar até a muscular, ao nível do esfíncter esofagiano inferior, e essa muscular, através de ondas de radiofrequência não ablativa, vai hipertrofiar a musculatura do esfíncter esofagiano inferior, dando uma sensação de maior tonicidade e melhora de sintomas do refluxo. O Barrett é um tratamento por radiofrequência, no caso ablativa, para o tratamento de esôfago de Barrett. Então, estudos ainda mostrando, apesar de início de tratamento, mais uma boa evolução dos pacientes com displasia de baixo grau. Acredito que futuramente vai ser o tratamento de escolha para esse grupo de pacientes. Então, saindo um pouco de endoscopia alta e baixa, agora falando mais da parte de endoscopia da via biliar, que essa realmente o meu xodó, eu diria, é o que eu gosto de fazer. Tem-se a CPRE, que é feita através do aparelho de duodenoscopia, né, que eu mostrei lá no início. Então, a gente consegue entrar e fazer tratamento de doenças biliopancreáticas, certo? Coledocolitíase, câncer, estenose, tudo isso através da endoscopia. E, através do duodenoscópio, a gente consegue passar os acessórios e fazer o tratamento e diagnóstico dessas doenças. Então, aqui eu trouxe um vídeo, tá? Papilotomia, que é o ato de cortar a papila, certo? A gente sempre segue o caminho das 11 horas. Aqui, a 1 hora, mais ou menos, existe a artéria papilar, a gente evita ela para evitar os sangramentos precoces e tardios, que realmente é uma das complicações da CPRE. Então, aí cortou o esfíncter, você vê que já desce um pouquinho da bile que está represada. Aqui, eu trouxe a canulação. Então, a gente, com o papilótomo, que é esse instrumento, a gente tenta sempre vir na direção das 11 horas para a cateterização profunda da via biliar, evitando-se as 3 horas, que é onde existe a via pancreática, onde a gente, geralmente, a maioria das CPREs, a gente não quer acessar o pâncreas, por conta da pancreatite. Então, tá vendo? Às 11 horas, ali já conseguiu a canulação da via biliar. E a gente provide o fio guia através do papilótomo. Então, aqui, já partindo para a parte terapêutica, né, da CPRE. Então, no caso de coledocolitíase, que são os cálculos, né, existem os microcálculos, os cálculos maiores, e através da colangiografia, a gente faz, né, escolhe qual método terapêutico a gente vai aplicar. Eu trouxe aqui com o balão extrator, que é uma das formas, que foi uma CPRE que eu mesma fiz. Então, um cálculo grande que a gente extraiu com o balão, saiu primeiro o cálculo, e logo atrás o balão já, através da papila já com o corte. E esse foi um vídeo cedido por um colega, em que ele utilizou o basket, que é uma outra ferramenta, um outro instrumento, né, possível de tratar coledocolitíase. Então, saiu através do basket, ele é tipo uma cesta. Um outro método, né, é a coledocoscopia, ou seja, dentro do duodenoscópio a gente passa um outro aparelho, chama coledocoscópio, então é uma endoscopia dentro da endoscopia, né? É como se a gente fosse adentrar a via biliar com uma câmera, certo? É um aparelho mais novo, né? Chama-se Spyglass, né? Ainda tem a patente, então a gente consegue diagnosticar, fazer biópsias de estenose
malignas, colangiocarcinoma. Então, é uma coisa mais nova, mas que é possível também dentro da endoscopia. E agora, saindo um pouquinho de via biliar, saindo de endoscopia alta e baixa, entrando na parte de endoscopia bariátrica, que é uma outra subespecialidade da endoscopia, para o tratamento de obesidade. São tratamentos minimamente invasivos, certo? E que têm segurança, também eficácia, e por vezes são tratamentos reversíveis em comparação com a cirurgia, que são métodos mais definitivos. Então, o balão intragástrico, eu acho que é o que primeiro vem à mente de todas as pessoas que pensam em endoscopia bariátrica. É um método, né, de ocupação de espaço, vai dar uma certa restrição alimentar nos pacientes. Existem balões deglutíveis, balões de implantação, balão reajustável, existem vários tipos de balões, mas todos eles com o mesmo objetivo, com objetivo restritivo alimentar, e que são temporários, certo? Então, um tratamento que dura em torno de 4, 6 ou 12 meses, a depender do tipo de balão, e que são tratamentos que não mexem na anatomia, né, do estômago do paciente. Tá? Ou o tratamento, em geral, são pacientes que têm a recuperação plena da ocupação desse espaço ocupado previamente pelo balão. Avançando um pouquinho mais, existem os métodos de tratamento para reganho de peso, né, que são a coagulação com plasma de argônio. Esse é um método novo, porém com eficácia comprovada em literatura. A gente faz uma coagulação térmica, né, da anastomose gastrojejunal. Essa queimadura vai causar uma cicatrização e isso diminui o diâmetro dessa anastomose, causando uma maior saciedade. Esse paciente vai ter um pouquinho mais de lentidão na progressão da alimentação do estômago para o jejum, então dá um pouquinho mais de saciedade, o paciente acaba perdendo peso. Aqui ao lado direito seria a implantação de prótese também para o tratamento de complicações da cirurgia bariátrica, como fístulas. Antigamente eram-se usados anéis de contenção também para cirurgias, né, bariátricas. Hoje não se usa mais, mas ainda tem muito paciente que tem anel, que tem complicações do anel, e podem ser tratadas através da implantação de próteses metálicas autoexpansivas. Um outro método também, esse mais jovem, um pouco mais antigo na literatura mundial, mas no Brasil começou em 2017, 2016, que é a gastroplastia endoscópica. Essa sim é um método permanente, né? Ela altera permanentemente a anatomia do estômago. É como se fosse uma cirurgia por via oral, certo? A gente consegue fazer suturas gástricas por dentro, uma sutura transmural, ou seja, atravessa toda a parede do estômago, mas sem laparoscopia, apenas por endoscopia, e que as pessoas chamam de sleeve endoscópico, né? Faz a gastroplastia vertical, ou seja, faz uma diminuição vertical do estômago, se assemelhando ao sleeve. Por fim, a ecoendoscopia, né, como eu falei, que seria o topo da complexidade, né, tá ali a gastroplastia endoscópica, eu diria que a gastroplastia e a ecoendoscopia, que seriam, né, o topo, assim, da complexidade dentro da endoscopia, mas mostrar a parte terapêutica também da ecoendoscopia, que seria a realização de punções, realização de biópsias e também implantação de próteses ecoguiadas quando não é possível fazer através de CPRE ou através de endoscopia. Existem outras coisas, eu acho que eu não trouxe para não estender muito a aula, mas coisas que ainda estão em nível de estudo, sem ainda uma comprovação científica mais eficaz, mas anastomoses guiadas por ímãs. Existem muitas coisas ainda, apesar da endoscopia
ter avançado muito nos últimos anos, ainda existe muita coisa nova, muita coisa para ser estudada, estruturas para realização de ressecção de lesões através só de endoscopia, sem laparoscopia, para tratamento de câncer, de lesões mais avançadas, ISD, né, que são ressecções maiores através de colonoscopia, sem precisar do auxílio da cirurgia ou de videolaparoscopia. Então, eu espero que todos tenham gostado do que eu tenha falado. Espero ter, assim, clareado os horizontes de vocês. Muita gente acha que, né, eu costumo contar um caso. Eu levei minha avó no médico uma certa feita e um colega me perguntou o que eu tinha feito de residência. Eu falei, eu fiz cirurgia e endoscopia. Aí ele, mas só endoscopia? Então, não é só endoscopia, né? Eu falei, é muita coisa endoscopia. Então, eu tentei resumir nesses 40 minutos, mais ou menos, o que pode ser tudo isso, que é a endoscopia. Espero que tenha clareado aí para vocês. Estou disponível para tirar dúvidas. Quem quiser pode deixar, né, mensagem lá no Instagram, ensinar uma coisa que eu gosto e vai ser um prazer conhecer todos vocês que assistiram aqui hoje. Muito obrigada.